Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Lica Salles, esse canal Tra Bíblia, canal Espiritualidade Bíblica. Sinta-se à vontade por aqui, a casa também de vocês. Se vocês gostaram dos conteúdos aqui do canal, deixa o like, faça a inscrição e ative o sininho para receber notificações, ok? Vamos fazer nossa reflexão da semana? Hoje eu vou fazer uns 3 vídeos, tá? Porque é muito importante isso que a gente vai falar hoje da porção da semana, né? Eu quero falar sobre 2 assuntos diferentes e eu quero fazer um contando coisas para vocês compreenderem algumas coisas na prática, tá bom? Gosto de fazer isso. A gente lê e depois a gente vai lá e fala. Por quê? Tem tudo a ver com aquilo que vai ser falado hoje na porção, sobre a mentoria. Né? A mentoria, o discipulado, né? É a mesma coisa, mentoria, discipulado, né? Jesus falou, né? Ide, batizai, né? Assim, batizai para entrar na aliança, fazei discípulos, né? O discipulado, ele é a vida na vida, né? Vida na vida, é aquela coisa de caminhar junto, né? Fazer discípulos, né? Vão lá e fazem isso, cuidem uns dos outros, né? E a gente já comentou que a gente passa por etapas na nossa jornada espiritual, né? A gente começa uma criancinha, aí a gente passa aquela fase de jovem, né? Para vencer as nossas batalhas. Aí chega uma hora que a gente chega na maturidade. E quando chega na maturidade é a hora de desenvolver o seu ministério, né? Todos aqueles que entraram para a nova aliança têm um ministério. Todos, né? A gente já falou, apóstolos, mestres, pastores, evangelistas e profetas, tá? Tem 5 ministérios. E as pessoas precisam se desenvolver espiritualmente, para isso elas precisam de uma mentoria, elas precisam de alguém, né? Desde quando Deus colocou ali, né, o Moisés, nós vamos falar sobre isso, Moisés, para dar conta, né, do povo, com as instruções, tudo aquele cuidado todo, né? Dali para frente vai ser assim até Jesus voltar, tá? Até Jesus voltar. E o que mudou nessa história toda foi que, a partir do momento que você entrou em Cristo, todos precisam desenvolver uma liderança, né? E essas lideranças, gente, é variada, sabe? Não tem aquele formatinho, um formatinho que todo mundo é igual. Não, vai indo conforme as pessoas são, mas elas têm as responsabilidades delas, né? Foram chamados para isso, né? Para exercer o sacerdócio, para exercer todo mundo foi, todo mundo foi, legal, né? Mas o que acontece? Eu quero falar um pouco sobre, na porção da semana, a gente comentou num vídeo que eu falei sobre pessoas, né, que eram amigas, tudo, e que eram líderes, né, que se ajudavam, né? Jetro, que era o Itro, que é o sogro de Moisés. Moisés era um líder sozinho, assim, vamos dizer, né? Aquela autoridade maior estava com ele. E o sogro dele era líder do outro povo, dentro de um outro contexto, né? Então, assim, eles entendiam de liderança, eles precisavam, mesmo que eles tinham um chamado pessoal, de ter alguém com eles para ter troca de experiência, para aperfeiçoamento, né? Então, aqui, a gente ouve o conselho de Jetro, tá em Êxodo 18, a partir do 13. Olha o que ele fala. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo. E esse permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "O que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar? E todo esse povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde?" Moisés respondeu: "O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, essa me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino os decretos e leis de Deus." Olha aqui, ele estava fazendo uma mentoria. Moisés estava fazendo uma mentoria, né? Ele consultava a Deus. Por que as pessoas também não consultavam a Deus sozinhas? Por que elas não consultavam a Deus? Precisava de ter alguém ali, né? Por quê? Porque quem teve a experiência ali pessoal, do encontro, do chamado, tinha sido Moisés. Então, ele foi preparado para isso, né? E aí ele precisava multiplicar essa liderança, né? Aí o que aconteceu? O sogro falou assim: "O que você está fazendo não é bom.
você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinha. Agora, ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Né? Ore por isso. Oriente-os quanto aos decretos e às leis, mostrando como devem viver e o que devem fazer. Uma coisa mais coletiva. Mas escolha dentre o povo, olha só, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10. Tá vendo? Cada um aquilo que conseguia fazer. 10, 50, 100, de 1000, de acordo com a capacidade de cada um. Era o RH, né? Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Por quê? Porque todo mundo estava sendo instruído, né? Então ele instruiria todo mundo ali para que eles pudessem exercer essa função, né? Então aí tornaria mais leve o fardo, porque eles o dividirão com você. E você assim fizer, e se Deus assim ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para casa satisfeito, né? Aí Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que tinha sugerido, né? Aí foi lá, escolheu pessoas, tudo mais, né? Enfim, aí muita gente acha que depois, por ter sido liberado o Espírito, né, que nos instrui em todas as coisas, depois da nova aliança, né, para que todos tenham essa comunhão, sua comunhão pessoal, isso não tirou a mentoria, né? Por quê? Porque não é só até que a gente esteja bem afinado, e isso é uma vida inteira, né, a gente pode acabar nos confundindo com conceitos da nossa mente, com as nossas emoções, né? Nós somos gente, né? Todo mundo é ser humano, carne e osso, sujeito a enganos, a erros, a confusões, a má interpretações, né? A uma série de coisas, né? A gente está no mundo sujeito a muitas coisas. Então, é uma segurança, né? A gente ter alianças com pessoas para que aquilo que a gente, além da gente crescer mais, a gente tem uma segurança de não acabar se perdendo no meio do caminho com coisas que não devem ser para nós, né? Então, nós vamos lá para Atos 6, que fala assim, ó: daqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Mas, tá vendo? Não era só palavra, oração, só serviço espiritual, era ajuda, né, no suprimento material das pessoas, né? Olha só, era ajudar as pessoas, né, principalmente órfãos e viúvas. A gente sabe que todo mundo que está em situação de vulnerabilidade, de dificuldade, tem direito a receber assistência, né? Entre aqueles que fazem parte e os que não fazem parte também, né? Tem isso. Mas precisa de ter gente para poder organizar as ações, né? Por isso os 12 se reuniram, os 12 apóstolos, né? Reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servirmos às mesas, né? Então, o que acontece? Quando fala ali ministério da palavra, né, tem esses 5 ministérios que a gente falou, o pastoreio, pastor, profeta, mestre, apóstolo e, evangelista, né? Esses são ligados direto ao ministério da palavra, com funções espirituais diretas. Mas tem toda uma necessidade, né, de outras tarefas, né? Depois tem os diáconos, tem outras pessoas que são levantadas, né, para que dê esse tipo de suporte. E aí, à medida que elas vão amadurecendo, que elas vão se desenvolvendo, aí elas vão multiplicando esses ministérios também, né? Então sempre vai ter gente, né? E aí ele fala isso, né? Aqui, ó: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, que seriam as mesmas coisas que falou lá, que Jetro falou para Moisés, né? Bom testemunho. Aí, o que tem aqui a mais? Cheios do espírito e de sabedoria, né? Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, né? Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé, do espírito,
além de Felipe, e aí foi falado, né? Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia, apresentaram esses homens aos apóstolos, quais oraram e impuseram as mãos, né? Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, o número de discípulos em Jerusalém, também um grande sacerdotes, obedecia à fé. Tá bom, tá vendo? A autoridade para essas tarefas, né? Não é qualquer pessoa que levanta e sai fazendo o que quer, né? Não é assim. Precisa ter um reconhecimento, né? A imposição de mãos é a transferência de autoridade, né? Aí você fala, poxa vida, mas então quem que é o maior do que todo mundo? Gente, isso daqui vem vindo a partir do momento que a palavra foi escrita, né? Que Jesus levantou os apóstolos, levantaram muitos líderes ali. Muitos, muitos mesmo, porque tinha essa expansão, né? Então o que acontece? O que a gente pratica entre nós, né? Todo mundo começa do zero, precisa de um acompanhamento, precisa de alguém junto para orientar, né? Para orientar na palavra, né? Para orientar na palavra, coisas que estão na palavra, e aí acompanhar, né? Porque a pessoa tem bom testemunho, para ver a transformação de vida, ver o fruto da conversão, né? Não é uma coisa simples, não. Precisa estar preparado para isso, né? Precisa estar preparado para isso. E aí o que acontece? No momento certo é acontecido esse reconhecimento para a multiplicação, né? Um momento que a pessoa está mais madura para poder lidar com aquilo. A gente às vezes vê muita coisa bagunçada porque não seguem a Bíblia, não seguem essas orientações que a gente está vendo aqui, né? Então a mentoria, ela é importante sim, ela é importante sim, e vai ser sempre, né? Não importa se é com 10 pessoas, com 20, com 50, com 1000, com 10 mil, né? Depende daquilo que é o chamado de cada um, né? Aquilo que cada um comporta, né? Todo mundo tem suas famílias, tem sua vida e precisa dar conta de todas as coisas, né? Então não tem ministério maior ou menor, tem que ser bem feito, né? Tem que ser feito de acordo com aquilo que está falando na palavra. Então, assim, muita gente fala assim, não, agora eu quero viver sozinho, né? Não tem como viver só, sabe? Não tem como viver só. A palavra sempre vai... As pessoas têm que estar sempre unidas, né? Ninguém anda só. Tem que ter, pelo menos quando a pessoa é madura, tem seu ministério, ter amizade, pessoas com quem ela pode ter trocas, né? De oração, troca de orientação, né? Essas trocas, né? São importantes. Todo mundo aprende com todo mundo e assim todo mundo cresce, estrutura melhor, né? E pode oferecer o melhor a outros para que eles também cresçam, amadureçam e possam seguir, né? O seu chamado, seu ministério, sua missão, aquilo que tiver que seguir, tá? Essa primeira parte é isso, né? Ninguém anda só, a gente precisa das pessoas, né? Precisa das pessoas, sim. E né, existe a gente já falou sobre o chamado, sobre provação, ser aprovado, ser enviado, como que né, a pessoa tem que ter a experiência dela, né, ter a experiência dela com Deus, ter a experiência da transformação, e isso fica muito nítido para as pessoas, né, então eu vou fazer um segundo vídeo falando sobre um outro assunto, né, sobre a lei e a graça. Isso é antagônico, né, isso... não existe mais lei, não é? Quem está na graça não está na lei e tal, isso daí é complexo, não é? Porque tem versículos na Bíblia que se eles forem lidos isolados, eles perdem o sentido total da mensagem, né? Então é muito importante que a gente fale sobre isso, então eu vou fazer um segundo vídeo para falar, tá bom?